Olá, pessoal. Hoje a gente vai iniciar o estudo da camada de aplicação. A camada de aplicação é a primeira camada de cima para baixo da arquitetura TCP/IP, né? E esse assunto está previsto, apresentado no capítulo 2 do livro do Kurose. Como já dito, né? A gente está seguindo o livro do Kurose, essa é a versão mais atual, mas existe ainda versões anteriores que podem ser utilizadas como livro-texto da disciplina. E eu utilizo os slides disponibilizados também pelo professor Kurose, fazendo os meus ajustes, tá? Então, dou os créditos à fonte original dos slides, que é do professor Kurose. Então, aqui a gente tem uma ideia inicial, né, um overview dos nossos objetivos em relação à camada de aplicação. Apresentar conceitos sobre os protocolos da camada de aplicação, né, sempre olhando a arquitetura da internet, tanto aspectos conceituais, como a gente vai passar alguns ponteiros em relação à implementação, né? Falar um pouquinho dos modelos de serviço que as aplicações utilizam em nível de camada de transporte, mas o transporte em si a gente vai detalhar no próximo capítulo, no capítulo 3, falar dos paradigmas de programação de aplicações distribuídas, né? Cliente-servidor e peer-to-peer, aprender um pouquinho é, alguns conceitos e lógica de funcionamento de protocolos bem conhecidos. Isso serve para a gente se inspirar e entender os futuros protocolos, tá? E mostrar alguns ponteiros, né, de como é que se desenvolve uma aplicação distribuída fazendo uso dos sockets. Aqui a gente tem uma visão geral, né, das seções do capítulo 2, princípios dos protocolos da camada de aplicação, protocolo HTTP, FTP, correio eletrônico, DNS, compartilhamento de arquivo, né, tendo uma ideia de aplicações peer-to-peer e orientações de como desenvolver uma aplicação distribuída usando o socket, ok? Bom, pessoal, então, uma das coisas que a gente até já ventilou nas primeiras aulas do curso é essa abordagem, né, do livro do professor Kurose, de cima para baixo, né, da camada de aplicação para as camadas inferiores da internet, né? Isso porque todos nós somos usuários já da internet. Então é mais fácil a gente aprender fazendo relação com coisas que a gente já conhece, já tem alguma experiência, já vive de alguma forma, tá? Então na camada de aplicação, a gente tem protocolos que vão dar suporte direto às aplicações, efetivamente. Então, nós usuários lidamos diretamente com as aplicações de rede ou aplicações distribuídas. E aí a gente visualiza algumas delas, né? E-mail, a web, mensagens instantâneas, login remoto, compartilhamento de arquivos, por exemplo, usando aplicações peer-to-peer, jogos de redes, multiusuários, inclusive, vídeos e clipes armazenados, voz sobre IP, videoconferência, né, em tempo real, especialmente nesse período que a gente está vivendo agora da pandemia, né? Está sendo muito importante tudo isso. Existe ainda a possibilidade de você ter computação paralela em larga escala e uma infinidade de outras aplicações. Algumas aplicações ainda vão surgir, né? Então, a gente não pode perder de vista que a arquitetura da internet, nas suas 5 camadas, né, de baixo para cima, física, enlace, rede, transporte e aplicação, é uma infraestrutura para potencializar da vida, permitir, viabilizar o funcionamento de aplicações distribuídas, né? A gente já mencionou que os hosts hospedam parte, né, dessas aplicações. A gente diz parte porque a aplicação distribuída em si vai existir com a interação, né, de dois ou mais processos que vão ser executados em máquinas diferentes, em hosts diferentes, né? Então, se essas máquinas ou sistemas finais estão executando esses processos, a gente diz que eles são hospedeiros e esses hosts vão, juntos em cooperação, viabilizar as aplicações de rede ou aplicações distribuídas. Veja, por exemplo, que a web, né? Na web,
é necessário a figura, o processo cliente, que é o browser web, o navegador que você usa, né? E o processo servidor, o servidor web, que vai responder a pedidos feitos pelo lado do cliente web, tá? Então a gente tem a visão do cliente, o processo cliente, que é o navegador web, e o processo servidor, que vão esses processos fazendo uso da arquitetura de rede, interagir e esses dois processos juntos dão vida a uma aplicação distribuída. Beleza? Então aqui a gente visualiza melhor isso que a gente falou, né? Programas que executam em sistemas finais diferentes. Isso é aplicação distribuída, né? Aqui a gente visualiza exatamente os hosts, alguns hosts, né? No contexto da internet. Lembrar que os hosts implementam obrigatoriamente as 5 camadas da arquitetura TCP/IP: física, enlace, rede, transporte e aplicação. E os elementos de núcleo, tipicamente os roteadores, só vão implementar as 3 primeiras camadas: física, enlace e rede. Tá? Então, naquele exemplo que a gente citou de um servidor web, né, a gente poderia considerar, né, ó, um servidor web aqui, e processo cliente solicita alguma coisa para esse servidor usando a infraestrutura de rede e o servidor responde. Então a gente não pode perder de vista que nesse dispositivo vai ter um processo, nesse outro dispositivo vai ter um outro processo, né? Processo é aquele programinha que está em execução no sistema computacional, né? E esses processos vão usar a infraestrutura de rede para trocar informações. A aplicação só existe com a interação desses dois processos, né? Não faz sentido um navegador web sem um servidor web e vice-versa. Beleza? Então, se a gente for pensar em criar uma aplicação de rede, criar uma aplicação para a internet, né? O que é que deve ser feito? Que aspectos a gente deve levar em conta? Uma coisa que é super interessante e que deu à internet um potencial absurdo é o fato de os desenvolvedores, né, não necessitarem controlar, configurar nada em relação ao núcleo da rede. Observem, nada que vai ocorrer no núcleo da rede, que a gente já teve uma ideia, né? No núcleo estão os roteadores, tipicamente. O sujeito que vai desenvolver a aplicação precisa configurar, alterar nada disso. Então, os dispositivos no núcleo da rede não executam aplicações de usuários. Basta a gente lembrar, atentar, que no roteador não tem a camada de aplicação nem a camada de transporte. A camada de aplicação e a camada de transporte são executadas exclusivamente nos sistemas finais, né? Em nível de sistema operacional, certo? A camada de transporte, né? E as aplicações nos sistemas finais, dessa forma, não precisam configurar nada e interagir com o núcleo. É como se a gente pudesse dizer que toda a infraestrutura do núcleo da rede vai ser encapsulada, de tal forma que quem vai desenvolver uma aplicação distribuída só vai usar uma API para lidar com esse núcleo. É similar a um carro, né? Se a gente for pensar na analogia. Imagina que você está dirigindo um carro. Você não precisa entender o funcionamento do motor do carro. Você só precisa conhecer as interfaces para operar o carro, né? Direção, freio, acelerador, embreagem, em alguns casos, enfim. Você não precisa entender como é que está funcionando todo o sistema dentro do carro. Imagina só que todo motorista tivesse que obrigatoriamente entender de como é que funciona o motor e detalhes do motor, ou até mesmo que para dirigir um carro ele tivesse que configurar, acertar qualquer coisa no motor do carro antes de usar o carro. Pouquíssimos, pouquíssimas pessoas usariam os carros, né? Porque, de certa forma, o funcionamento do motor do carro é uma coisa complexa, exige um conhecimento mais específico. Essa analogia é útil para mostrar que é possível desenvolver aplicações para a internet de maneira simples e isolando toda a complexidade do núcleo. Na verdade, a gente vai ver mais ao final desse capítulo que o desenvolvedor simplesmente vai ter que escolher qual o protocolo da camada de aplicação e
Se vai usar o TCP ou o UDP. Simplesmente isso. É algo muito simples. E isso certamente potencializa de forma significativa a criação de novas aplicações. Imagina que hoje, depois da aula, alguém tem uma ideia de uma nova aplicação. Facilmente essa pessoa consegue desenvolver essa nova aplicação e hospedar o servidor ou os processos, né, que sejam necessários em máquinas. Outra coisa interessante, né, na configuração da internet, os processos estão sempre nos sistemas finais. Você não precisa colocar um processo para rodar numa infraestrutura de núcleo. Hoje, ou já há algum tempo, a gente pode até colocar esse processo para rodar na nuvem, né? Enfim, então tudo isso potencializa o surgimento de novas aplicações de maneira rápida, tá? Então vamos entrar aqui na primeira seção, né, que é da princípios dos protocolos da camada de aplicação. Bom, então a gente pode fazer uma discussão ou classificar as aplicações de acordo com a sua arquitetura, né? O que é que vem a ser isso? A gente tem, de maneira extremamente bem conhecida e clássica, né, ou mais clássica, vamos dizer assim, a arquitetura de aplicações cliente-servidor, né, o paradigma cliente-servidor, aonde um processo vai rodar em um determinado host, né, e esse processo tem características específicas de servidor. Ele só vai servir, ninguém vai servi-lo, vamos dizer assim, né? E um outro modelo é o modelo peer-to-peer, aonde você tem todo host é, de certa forma, hora cliente e hora servidor. Ok? A gente vai discutir isso mais à frente com alguns exemplos, né? E de certa forma, a gente tem alguns cenários, algumas aplicações que elas não, a gente não pode dizer, talvez, que elas são exclusivamente ou totalmente peer-to-peer, né? Existem algumas funcionalidades de algumas aplicações peer-to-peer que fazem uso de determinadas funções seguindo a ideia do cliente-servidor. Mas isso vai ficar mais claro à frente. Então, o modelo mais comum é o modelo cliente-servidor. Quais são as características, né, dessa arquitetura cliente-servidor? Você tem bem definido a função de servidor e uma outra função de cliente. Como é que é o servidor? Ele está sempre ligado, né? A internet é 24 horas, então esse host vai estar sempre ligado. Outra coisa, ele tem um endereço IP permanente. O que é isso? Endereço IP é o endereço usado em nível de camada de rede para alcançar, identificar, diferenciar um host do outro, tá? Em alguns casos, ou em vários casos, né, por conta do esgotamento de endereços IP e outros motivos, isso a gente vai discutir mais à frente, mas assim, é muito frequente um host ter um endereço IP alterado ao longo do tempo. Ele fica sendo alterado esse endereço IP. E essa é uma característica que não é usual no servidor, ok? O servidor ele tem que ter tipicamente um endereço IP permanente. Sem falar que ele tem que ter características mais robustas, né? Uma vez que ele vai atender um número maior de pedidos. Então, se ele não tiver uma boa capacidade computacional, ele não vai conseguir atender muitos clientes, tá? E normalmente isso não é interessante, tá? Isso tudo o host servidor, certo? E a gente tem também um outro host que vai se comportar como cliente. Ele vai se comunicar com o servidor para fazer seus pedidos, né? Já nesse caso, o cliente ele não precisa estar ligado o tempo todo, né? Esse host só precisa ser ligado quando ele vai solicitar algo do servidor. Veja seu navegador web, por exemplo. Você só liga o seu computador quando você quer acessar alguma coisa na internet. Então, nesse caso, o seu host, sob o ponto de vista web, ele é um cliente, tá? Não tem problema, ele tem endereços IPs que são alterados, né? Que ficam sendo trocados com o tempo, né? Endereço IP dinâmico, ok? Mas assim, o processo cliente, o navegador,
não se comunica com outros clientes. O que é que eu quero dizer? Imagina só um navegador no seu computador. O seu navegador não vai se comunicar com outro navegador, certo? O processo cliente do navegador web só vai se comunicar com os servidores web. Não existe essa comunicação cliente a cliente. Cuidado aqui, pessoal, porque um host ele pode estar rodando uma aplicação que tem características cliente-servidor e rodar outras aplicações com outras características, tá? A gente não está generalizando o host em função de uma única aplicação. A gente tem que olhar, como aqui a gente está falando de arquitetura da aplicação distribuída, essa classificação tem que ser dada em função de cada aplicação. Lembrando que um host pode rodar diferentes aplicações e que uma aplicação pode seguir uma arquitetura diferente da outra, né? Então aqui a gente tem essa ilustração, né? Dois clientes fazendo solicitações a um servidor, tá? A outra arquitetura que a gente ventilou é a arquitetura peer-to-peer, que eu estou chamando aqui de pura, né? Peer-to-peer pura. Como é que funciona essa arquitetura? Qual é a característica dela? O nó, né? O processo, a gente costuma falar também de nó peer, né? O computador que vai estar rodando a aplicação que segue a arquitetura peer-to-peer, essa aplicação, ela não vai exigir que exista um servidor sempre ligado, ok? Os sistemas finais, eles se comunicam diretamente de forma arbitrária, então não existe aquela regra, cliente só se comunica com servidor, não existe comunicação de cliente com cliente. Então, nesse caso, cada nó, né, pertencente a essa rede, a gente pode dizer que vai ser criada uma rede overlayer, né? Então, os processos em diferentes hosts vão se comunicar com outros processos e a gente pode visualizar um grafo, né? Uma rede em cima de outra rede, que a gente chama de rede overlayer. E nessa rede, os nós dessa rede de mais alto nível são chamados de nós peer, né? Então, esse nó, ele pode tanto responder a pedidos de outros nós, tendo características nesse instante como de servidor, né? Ele está servindo, como ele também pode solicitar algo a outros nós. Então, o host, ele é servidor e cliente. Ele pode ser os dois. Não existe essa separação de função, certo? Outra coisa, esses nós estão conectados de forma intermitente e os endereços dele podem ser alterados. Não existe aquela característica de ter um servidor, né? Qual é a grande sacada desse tipo de arquitetura? É a sua capacidade de escalar, ok? O que é isso? No modelo cliente-servidor, uma máquina só, né, um conjunto de máquinas vão, de forma isolada, atender a todo mundo. Por melhor capacidade computacional que essa máquina tenha, ela vai ter um limite. Então, assim, ela consegue atender 10 clientes, 50, 100, 500, 600, 700, sei lá, 1000 clientes simultâneos ela já não consegue. Então, ela, 1000 usuários, ela não vai atender todo mundo, ok? No modelo peer-to-peer, todo o processo, né, todo nó que faz parte da rede, ele entra na rede para solicitar serviço, mas ele também entra para servir. Então, à medida que mais usuários estão solicitando serviço, automaticamente esses mesmos usuários que estão solicitando estão servindo também. Então, isso se parece com aquela analogia da festa, né? Não sei se eu já contei essa história para vocês. O cara vai fazer uma festa e aí ele simplesmente diz assim: olha, quem for leva um prato de comida e uma bebida. De tal forma que, mesmo que aumente o número de convidados, né, de pessoas na festa, sempre vai aumentar o número de comida e de bebida, né? Se forem poucas pessoas, vai ter pouca comida, pouca bebida. Se for muitas pessoas, forem muitas pessoas, vai ter muita comida e muita bebida. Então, escala, né? A arquitetura peer-to-peer tem essa vantagem, essa escalabilidade. Por outro lado, é mais complexo de fazer o controle dela.
o desenvolvimento de uma aplicação assim é bem mais complexo do que a aplicação eh, cliente-servidor, ok? Então, como eu falei, assim, existe essa característica, né, de aplicação peer-to-peer, mas vão ter algumas funções da aplicação em si que podem ter esse caráter centralizador do modelo cliente-servidor, certo? Por exemplo, a aplicação Skype é uma aplicação peer-to-peer de voz sobre IP. Entretanto, na hora que está sendo procurado o endereço de um contato, existe supernós, né? Que são nós com característica especial, podem ser vistos como servidores num modelo mais centralizado, aonde você vai identificar, vai solicitar os endereços dos seus contatos. Esse é um típico ponto de centralização, né, de mais centralização da aplicação. Mas na hora que os clientes vão se comunicar, essa conexão, essa comunicação é direta, sem intervenção do servidor. Aqui a gente pode fazer um comentário que é: essa função aqui, por mais que ela seja centralizada, ela é realizada numa quantidade bem menor de vezes do que a comunicação entre clientes. Dessa forma, a característica que exige mais escalabilidade é exatamente a comunicação direta entre os clientes. Imagina só se a gente tivesse que pensar num conjunto de máquinas mais centralizadas para viabilizar a comunicação de quaisquer pares de clientes Skype. Certamente seria difícil atender toda essa demanda, né? Então, na hora que o usuário está abrindo a aplicação Skype e carregando a sua lista de contatos, pegando a referência dos endereços desses contatos, dos endereços que eu me refiro, o endereço IP, esse é um processo que é feito de forma mais centralizada, como eu mencionei, mas é, um, é a parte menos desafiadora da aplicação. É uma parte que vai exigir menor escalabilidade. Então, isso não é crítico. Isso pode ser resolvido, né, de forma centralizada. Já a comunicação entre os clientes, entre os usuários Skype, é uma função mais desafiadora que exige mais escalabilidade. Então, isso aqui é feito de forma peer-to-peer, tá? Outra, outra, outro cenário são as mensagens instantâneas, né? A conversa entre usuários é peer-to-peer. A localização e a detecção de presença é centralizada. Os usuários registram seus endereços IPs junto ao servidor central quando ficam online. E os usuários vão consultar esse servidor central para encontrar o endereço IP dos seus contatos, né? De forma similar ao Skype. Ok? Processos em comunicação. Então, vamos lembrar lá a definição de processo, né? Processo é um programinha que foi escrito em alguma linguagem, né? Passou pelo compilador, foi gerado um executável, vamos dizer assim, né? E tem em determinado momento você pede para o sistema operacional rodar esse processo. Esse sistema operacional tipicamente é um hospedeiro, né? Porque a gente está falando de processos que são partes de uma aplicação distribuída. Processos no mesmo hospedeiro se comunicam usando comunicação entre processos, controlada pelo sistema operacional, né? E processos em hospedeiros distintos ou diferentes, eles vão se comunicar trocando mensagens através da infraestrutura de rede, tá? Então, o processo cliente é o processo que inicia a comunicação e o processo servidor é o processo que fica aguardando o contato, a solicitação do processo cliente. Detalhe: aplicações com arquitetura peer-to-peer possuem processos clientes e processos servidores, ok? Então, pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o socket, que é o mecanismo, é a interface entre a camada de aplicação e a camada de transporte, que viabiliza o encapsulamento das funções do núcleo da rede, né? Observem. Então aqui, ó, observe o laser point. Esse socket, essa interface, é uma API definida, escrita, né? Utilizada
pelo desenvolvedor na hora que ele está escrevendo o programinha. A camada de transporte, nem mesmo a camada de transporte, é implementada pelo desenvolvedor. Ele simplesmente chama uma API, ok? Que vai escolher, basicamente, né, se o protocolo da camada de transporte vai ser TCP ou UDP. A camada de transporte é executada pelo sistema operacional, tá? E, como a gente mencionou, a camada de transporte não está presente no núcleo da rede, ok? De tal forma que um processo vai se comunicar com o outro. É isso que a gente quer, né? Ele quer mandar uma mensagem da camada de aplicação para o outro processo, ok? A gente até viu essa viagem de baixo para cima e de cima, perdão, de cima para baixo e de baixo para cima, né? Na última aula. Então, a mensagem da camada de aplicação vai ser passada por essa interface, que é o socket, ok? Esse processo vai receber e enviar dados por essa passagem, né? Por esse socket. Então, o socket é análogo a uma passagem, ok? O processo transmissor envia a mensagem através do socket e o processo transmissor assume a existência de uma infraestrutura de transporte no outro lado do socket que faz com que a mensagem chegue ao lado do receptor. Então, na hora que o processo passa os dados ou a mensagem para o socket, ele encapsula todas as funções que estão envolvidas nas 4 camadas abaixo, né? É como se fosse um cano, um tubo, aonde de um lado do cano se coloca algum fluido e esse fluido sai naturalmente na outra ponta, do outro lado do cano. E essa característica, como a gente mencionou, potencializa o surgimento de novas aplicações, uma vez que é muito simples fazer isso, né? Você não precisa controlar nada em relação às camadas inferiores. Beleza? Então a API, o desenvolvedor vai ter que escolher qual é o protocolo da camada de transporte ele vai utilizar, TCP ou UDP. E essa escolha é em função das características da aplicação que ele vai desenvolver. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Então, ó, falando em endereçamento dos processos, normalmente a gente usa um identificador, um endereçamento, quando a gente precisa fazer distinção de indivíduos, né, ou de objetos, né? Por que, que a gente tem um número de CPF? Porque a Receita Federal precisa diferenciar as pessoas. Do mesmo jeito, número de RG, o endereço de e-mail, endereço de correspondência, é uma forma de separar, né, os usuários, diferenciar as residências e assim vai. Então, nessa comunicação entre dois hosts, a gente não pode perder de vista que um host pode executar vários processos simultaneamente. Então imagina só, nessa comunicação chega uma informação no host de destino, essa informação vai ser passada para as camadas, né, em direção à camada de aplicação para ser entregue a um processo. Se por acaso nesse host tiver nesse instante em execução 10 processos, como é que a gente sabe para qual processo essas informações têm que ser entregues? Obviamente, a gente tem a necessidade de fazer uma distinção entre os processos, né? E como nos exemplos anteriores que eu mencionei, né, do CPF, da residência, é preciso ter um identificador que diferencie um processo de outro. Quando a gente fala em termos de host, o que diferencia um host do outro é o endereço IP, né? O endereço IP que tem 32 bits, se a gente for pensar na versão 4, né? IPv4. E 128 bits se for na versão 6. Mas esses detalhes também a gente vai deixar para a camada de rede. Pergunta: o endereço IP do host no qual o processo está sendo executado é suficiente para identificar o processo? Não. O endereço IP só vai identificar o host. Tem vários processos em execução nesse host. Seria similar a gente utilizar um endereço de correio para um edifício que tem
200 apartamentos. Vai ter que ter alguma informação adicional no endereço para diferenciar as unidades do edifício, para diferenciar os apartamentos daquele edifício. Então, por isso que tem o número apartamento 101, 102, 103, né? E na correspondência, a gente vai escrever o endereço do correio, que faz com que a correspondência chegue fisicamente no endereço, né? No número e rua específico do edifício, mas tem que ter um segundo identificador, que é o apartamento, para poder diferenciar as unidades daquele mesmo edifício. Aqui é exatamente a mesma coisa. Então, a resposta é não. Muitos processos podem estar executando no mesmo host. A gente vai precisar de um outro identificador para fazer essa distinção entre os processos. Esse identificador é conhecido como número de porta. Se utiliza número de portas diferentes para fazer a distinção de possíveis vários sockets que estejam abertos no mesmo host, né? Beleza? Então, vocês já devem ter ouvido falar: ah, o HTTP, a web, utiliza a porta 80, o servidor de correio, porta 25. Então, esse número de porta é um identificador que vai ser combinado ao endereço IP para fazer a distinção entre os processos que devem receber um determinado dado, né? Isso a gente chama de multiplexação e demultiplexação da camada de transporte. Mais detalhes sobre isso quando a gente estiver estudando camada de transporte, ok? Então, quando a gente estava estudando o capítulo 1, né, que trata de fazer uma introdução, uma visão geral, né, de redes de computadores e uma noção geral da internet, a gente viu a definição de protocolo, né? Estão lembrados? Então, os protocolos, eles têm uma função específica, né? E os protocolos da camada de aplicação, eles vão definir o tipo da mensagem trocada. Por exemplo, pode ser uma mensagem de pedido ou uma mensagem de resposta. Essas mensagens vão ter uma sintaxe bem definida, né? Na sintaxe, você vai ter é, campos presentes nas mensagens e possíveis identificadores, né? Essas mensagens vão ter que ter uma semântica para que exista um significado nessa informação e, em função de tudo isso, vão ter ações específicas que serão tomadas quando do recebimento ou do envio dessas mensagens, ok? A gente tem exemplos de alguns protocolos que a gente diz de domínio público, porque são protocolos abertos e padronizados. Como a gente viu, quem padroniza protocolos que rodam na internet é o IETF, e o documento que padroniza um protocolo é conhecido como RFC, Request for Comments, ok? Do IETF. Isso viabiliza que diferentes desenvolvedores, né, falando de protocolo software, diferentes desenvolvedores construam seus programinhas, né, e eles funcionem de forma correta, né? Existe a interoperabilidade entre eles. Então você pode ter um servidor web de um desenvolvedor A, né? Vou chamar de fabricante, ok? A, e um cliente de outro fabricante. Esse navegador e esse servidor web, apesar de terem sido desenvolvidos por empresas diferentes, eles se comunicam perfeitamente, porque existe um conjunto de regras bem definidas em cima do protocolo HTTP, que é o protocolo que eles vão utilizar em nível de camada de aplicação. Esse protocolo vai seguir uma sintaxe bem definida, uma semântica e as ações relacionadas ao recebimento e envio dessas mensagens. Beleza? Então a gente tem protocolos de domínio público padronizados, né, abertos. Existem outros protocolos que são proprietários, que não existe um padrão, pelo contrário, o funcionamento deles é escondido. O dono do protocolo, quem desenvolveu, não quer que os outros saibam como é que ele opera, como por exemplo o Skype. Note que você só usa Skype se você baixar o programa direto do Skype. Não existem terceiros desenvolvedores, né? Então, as regrinhas do protocolo que eles utilizam estão encapsuladas e protegidas e só funciona se você baixar o programa do Skype, porque foi o mesmo
desenvolvedor, né? Por isso a gente diz que esse protocolo é do Skype, é proprietário. Alguma coisa que se sabe, que se fala sobre ele é por estudo, alguns casos de engenharia reversa, né? Sim, o pessoal tentando entender como é que funciona, tá? Mas não existe a especificação desse protocolo disponível para as pessoas, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre os serviços de transporte que uma aplicação precisa. Existem características de uma aplicação, ela pode diferenciar, essas características são, em algumas vezes, diferentes de uma aplicação para outra. Então a gente tem, por exemplo, com relação à perda de dados, a gente tem algumas aplicações que podem tolerar perda de uma parte dos dados. Por exemplo, aplicações de áudio. Já outras aplicações, como transferência de arquivo, não existe tolerância à perda. Todos os bits transferidos têm que chegar do outro lado, 100% deles. Então aqui a gente já percebe que uma aplicação tolera a perda, pode sem problema faltar parte dos dados que foram transmitidos e outra não tolera perda, tá? São características diferentes. Existem requisitos em termos de temporização. Por exemplo, existem aplicações como telefonia, né, sobre IP e alguns jogos interativos que têm que, para funcionarem corretamente, ter um baixo retardo. Se houver um retardo muito alto entre os hosts, vai ser impossível, não vai ser viável. Então, a telefonia de voz sobre IP, ela não, é, não suporta mais do que 100 milissegundos de retardo, ok? Se isso não for alcançado, a comunicação vai ficar terrível, né? Acho que todo mundo já infelizmente, experimentou uma comunicação com muito atraso e não é viável nem um pouco, ok? Então, com relação à largura de banda, algumas aplicações, especialmente aplicações multimídia, vão requerer uma banda mínima para poder funcionar. Sem aquela largura de banda mínima, a aplicação vai ficar travando, não vai ser viável, né? A experiência do usuário não vai ser legal. Já outras aplicações, a gente diz que são elásticas, porque elas conseguem usar qualquer quantidade de banda disponível, tá? Existe também requisitos com relação à segurança, né? Algumas aplicações vão exigir mecanismos de segurança, como criptografia, integridade de dados, etc. Mas, assim, essa parte de segurança a gente não aborda aqui nesse curso, uma vez que existe uma disciplina específica tratando de segurança no curso de ciência da computação de vocês, tá? Olhando nesse quadro agora, os requisitos dos serviços que as aplicações precisam para funcionar bem, né? Os requisitos de transporte. Então, se a gente for pensar, transferência de arquivo, como a gente viu, imagina, você está baixando uma instalação de algum software, tem que chegar todos os bits, não tem jeito. Todos os bits têm que ser entregues. Então, essa aplicação não tolera perda, ok? Não tolera perda. A largura de banda dela, bom, se a largura de banda for alta, é uma maravilha, você vai baixar o arquivo rápido. Se for lento, vai demorar demais para baixar o arquivo. Mas a banda não interfere no funcionamento da aplicação, vamos dizer assim, né? Então, essa banda, ela tem características elásticas, né? Ela funciona tanto com uma banda pequena como uma banda maior. E não existe requisitos sobre tempo. Você poderia passar uma semana baixando o arquivo, não é problema. Quer dizer, nenhum usuário vai ficar feliz com isso, né? Mas a aplicação vai funcionar e quando baixar o último bit, ela terminou. Não interessa se vai ser uma semana ou alguns minutos, tá? Correio eletrônico, do mesmo jeito que a transferência de arquivo, não tolera perda, opera com banda elástica e não tem sensibilidade temporal. Web, documentos web, não tolera perda, banda elástica, não tem sensibilidade temporal, né? Que a aplicação vai funcionar. O que vai acontecer aqui pode demorar demais para carregar uma página, né?
isso tornar a experiência ruim do usuário, mas a aplicação não vai sentir, não vai funcionar direito, em função dessa elasticidade aqui da banda, né. Aí a gente tem aplicações de áudio ou vídeo em tempo real. Então, nesse caso, existe uma tolerância em relação à perda, né. Os dados, na verdade, são usualmente quebrados em pequenos pacotes, de tal forma que um pacotinho desse, caso venha a ser perdido por um congestionamento, né, no núcleo da rede, isso não vai inviabilizar. O vídeo vai sentir um pouquinho, o áudio também vai um S, não vai chiar, né, como deveria chiar, vamos dizer assim, mas os usuários vão conseguir, né, se comunicar. Enfim. Agora, com relação à banda, se for áudio, a gente tem uma janela aqui de banda que é de 5 kilobits a 1 mega, né? E existe sim uma sensibilidade temporal na ordem aí de 100 milissegundos. O vídeo vai exigir um pouquinho mais de banda, né, de 10K a 5 mega, e também é sensível a retardos maiores do que 100 milissegundos. Áudio e vídeo gravados, tolerante à perda, né? Do mesmo jeito a banda como o anterior, como a gente viu, e aqui ele vai ter uma sensibilidade de alguns segundos, tá? Aumenta a ele consegue operar na ordem de segundos aqui, né? Ok? Isso porque é possível bufferizar, né? Antes de começar a transmitir. Jogos interativos também tolera alguma perda e vai ter uma banda requerida de kilobits a 10 megabits por segundo. E existe também sensibilidade temporal na ordem de 100 milissegundos. Mensagens instantâneas não toleram perda, banda elástica, e a sensibilidade temporal é relativa, né? Quer dizer, vai deixar de ser instantânea a mensagem se o retardo for gigantesco, né? Ok? Por outro lado, também não precisa ser instantâneo ao pé da letra, né? Tá? Por isso que a gente tem uma indecisão, né? É e não é sensível, tá? Bom, dito essas características que as aplicações podem exigir, na prática, em relação ao transporte, só existem dois serviços. Só existem duas alternativas, né, de maneira geral, que a internet provê em termos da camada de transporte, né? Que é o serviço TCP ou o serviço do protocolo UDP. O serviço TCP, ele é orientado à conexão, exige uma fase de estabelecimento de conexão envolvendo os hosts que vão se comunicar, tá? Implementa um serviço de entrega confiável de dados. O que é isso? Tudo que o TCP, o lado da origem, o host de origem, envia para o destinatário, quando recebe, envia mensagens de confirmação para a origem, né? Então, a origem manda um dado, na hora que o destino recebe, ele avisa para a origem: olha, recebi aquele primeiro pacote, certo? Primeiro segmento que eu recebi chegou com sucesso. E se ele receber com problema, ele avisa: ó, o segundo segmento chegou errado. E se não chegar nada para ele não avisa, né? Do lado da origem, tudo que é enviado, existe um temporizador que vai ser considerado para que a mensagem de reconhecimento do lado do destino para a origem seja enviada. Se eu enviei, né, o segmento 5 e o lado do destino não confirmou o recebimento desse segmento 5 e passa um período significativo de tempo, a origem vai detectar que ele enviou algo que não chegou no destino, então ele reenvia. Então isso é bem conhecido em redes de computadores, né? É, e o TCP implementa esse serviço de entrega confiável de dados. Por que isso é importante, pessoal? Esse serviço? Porque, como a gente viu, a camada de rede é baseada na computação por pacote. E em caso de congestionamento, pacotes podem ser descartados no núcleo da rede. Tá? O TCP também implementa controle de fluxo, que é para impedir que um processo em um lado da comunicação envie mais dados do que o outro lado da comunicação consiga armazenar, né?
Então, o Kurose fala que para não afogar o receptor, né? Existe o controle de congestionamento. O TCP também implementa controle de congestionamento, que é um mecanismo para não permitir que o congestionamento dos roteadores se perpetue. A gente tem que estudar isso com mais detalhes à frente, tá? Ok? Mas detalhe, apesar de fazer tudo isso, o TCP não provê garantias temporais ou garantias de banda mínima. Na internet, na verdade, não tem como garantir nada disso. Ok? Beleza? O serviço UDP é bem mais enxuto e basicamente faz a transferência de dados. Não é um serviço de entrega confiável de dados. Ele não estabelece conexão, né? Não faz controle de fluxo, não faz controle de congestionamento. E se o TCP não garante mínimo de atraso e banda, pior ainda o UDP, ok? Então o UDP, na verdade, ele só envia a informação da maneira mais simples possível, tá? Aí vem a pergunta: qual é o interesse em ter, então, usar o UDP em relação ao TCP? Bom, a gente viu, né, que algumas aplicações toleram perda. Então, essas aplicações que toleram perda, usualmente vão usar o UDP. Outra coisa, o TCP ele tem um tempo inicial para estabelecimento de conexão. O UDP não gasta esse tempo para estabelecer conexão. Além do que, ele vai requerer menos do computador, uma vez que ele não faz um monte de controle, como a gente está vendo aqui, né? Controle de fluxo, controle de congestionamento, entrega confiável de dados, ok? Beleza? Então, apesar de todas aquelas possibilidades de requisitos das aplicações, na prática, o desenvolvedor vai ter que escolher uma API para dizer que quer usar o TCP ou outra API para usar o UDP, tá? Aqui a gente visualiza nessa tabela uma relação entre aplicações, né, os protocolos que cada aplicação utiliza ou pode utilizar em nível de camada de enlace e o serviço de transporte ou o protocolo da camada de transporte que essas aplicações vão utilizar. Então, por exemplo, transferência de arquivo. A gente viu que não tolera perda, né? Não vai tolerar perda. Então, vai ser usado o TCP. Uma possibilidade é usar o protocolo FTP para fazer transferência de arquivo. E aqui está a RFC 959 do IETF. A especificação desse protocolo está aqui nessa RFC. E-mail não tolera perda também. Protocolo da camada de aplicação Simple Mail Transference Protocol, RFC 5321, e vai usar o TCP na camada de transporte. Web, a gente tem o HTTP, a RFC do HTTP. HTTP é o protocolo da camada de aplicação, tá? E vai ser usado o TCP na camada de transporte. Voz sobre IP. Aqui tem uma variaçãozinha de protocolos, né? Inclusive com protocolos proprietários. E pode ser usado o UDP, uma vez que existe tolerância de perda, mas tem alguns protocolos que rodam em cima de TCP. Aí a gente teria que ver o caso a caso. Stream de áudio e de vídeo. Tem o TCP também. Perdão, desculpa. O TCP na camada de transporte. E aqui tem dois exemplos de protocolos que podem ser utilizados, né? O HTTP e o Dash. Jogos interativos. Dois outros protocolos, né? E podem usar UDP ou TCP. Ok? Lembrando, viu, pessoal, que apesar do UDP não implementar uma transferência confiável de dados, por exemplo, pode ser interessante para o desenvolvedor ele mesmo implementar do jeito dele, de um jeito que favoreça a sua aplicação. Então, nesse caso, a gente pode ter uma aplicação que não tolera perda, e usa o UDP na camada de transporte, certo?
Porque o UDP não implementa o serviço de entrega confiável de dados, mas aí o desenvolvedor quer fazer esse controle em nível de aplicação, para favorecer, né? Ele não quer usar a implementação do TCP para entrega confiável de dados, porque imaginando que a implementação do TCP não favorece a aplicação dele. Ele faz e desenvolve ele próprio, em nível de aplicação, esse controle. E aí, nesse caso, ele teria que usar o UDP na camada de transporte. Ok, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, né, nessa primeira aula sobre camada de aplicação. Na próxima aula a gente continua, tá? Um abraço, até lá.